Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma noite, mais uma live Curados para Curar. E nós não queremos tomar muito tempo falando nesta noite, devido a já termos tratado tantos assuntos e estarmos falando sobre depressão já há algum tempo. Bom, nós temos muitas pessoas, infelizmente, servindo a Deus ou dentro da igreja, que não é a mesma coisa. As pessoas acharem que estar dentro da igreja é servir a Deus, quando não é. Servir a Deus é uma coisa, estar dentro da igreja, frequentar culto, é outra diferente. E eu chego a dizer que há muita gente limpando o banco com fundo da calça ou da saia, porque estar dentro da igreja não quer dizer que você está indo para o céu, que você serve a Deus, que você está liberto. Conheço muita gente que, estão dentro da igreja evangélica e são viciados ainda em drogas, ainda usa pó, principalmente. E isso é uma vergonha para o evangelho que é pregado, porque são pessoas traumatizadas. Pessoas traumatizadas não podem gerar frutos. E o que é um trauma? É como eu venho dizendo, trauma é uma perturbação emocional, trauma é uma ferida. Eu tenho falado isso já aí há um pouco mais de um mês. A palavra trauma, do original grego, ela é uma palavra que significa ferida. E é lógico, não é uma ferida externa, ela é uma ferida interna. Porém, como sempre, tudo que está dentro tende a se exteriorizar. É aí que está o grande problema. Jesus disse que a árvore má dá fruto mau, a árvore boa dá fruto bom. Não se pode querer alguma coisa boa de uma pessoa ruim. Você vai se deparar ao longo da vida, principalmente no Rio de Janeiro, onde nós estamos vivendo, você vai lidar com pessoas que são ruins por natureza. E, perdão, estou bem cansado, com bastante sono. Então deixa eu dizer a você que às vezes as pessoas quem não lida com isso, quem não trabalha com tráfico de droga, quem não trabalha com traficantes e cadeia de comando e toda a hierarquia do tráfico de drogas, não sabe determinar quem é bom e quem é ruim. Acha que todo mundo é ruim, acha que todo mundo não presta, acha que todo dono de morro é a mesma coisa.
E aí eu tenho que dizer a você que não é. Não é porque eu lido com isso. Eu trabalho com isso. Eu fui, inclusive, inquirido por uma certa pessoa, se é que pode se dizer assim, qualificar dessa forma, a pessoa que está vindo aí candidata a deputado federal, que pela minha fé, eu já quero determinar que ele vai perder a eleição, porque ele não presta para ser mais um deputado dessa nação. Porque de cara ele disse para mim, querendo a minha ajuda para ser eleito, ele disse que ele não ia fazer nada pela minha comunidade, pelo lugar onde eu resido, pelo lugar onde eu estou e adjacências. Eu disse para ele, se ele quisesse ganhar voto daqui, que ele deveria começar tomando uma atitude, né, benéfica em prol do meu povo aqui. Né? Ou seja, começar fazendo alguma coisa em prol do povo, para, ainda que fosse uma mínima coisa, ofereci à igreja, o templo da Assembleia de Deus Central de Colégio, a igreja que eu presido, pela misericórdia de Deus, há 29 anos, ofereci para que ele fizesse um trabalho social aqui, toda semana, um dia por semana, para abençoar o povo. Ele se negou a fazer. E eu disse para ele, então não conta comigo. E não conta também em levar voto de lá não, porque eu tenho acesso à liderança do lugar e vou dizer que você não presta para ser político daqui. Porque você não quer ajudar ninguém. Você quer que o povo vote em você para depois você continuar rico, porque ele é rico. Essa reunião foi lá num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, para os irmãos terem uma ideia, para você, telespectador, ter uma ideia. E eu saí de lá aborrecido e disse para ele que depender de mim não ganha eleição. Porque esse é o típico político que não está interessado na população, muito menos em resolver o problema do povo. E aí eu fiquei olhando para ele e o que mais me assustou foi a pergunta que ele me fez. Como é que eu consigo lidar com essa gente do tráfico de drogas? E eu disse para ele, a pergunta é simples, o senhor não é evangélico, não se diz pastor? Como é que Jesus lidou com Zaqueu? Zaqueu, na época, ele era o chefe dos traficantes, no caso ali, dos ladrões, os roubadores, aqueles que cobravam imposto acima da tabela e enriquecia às custas disso. Ele era o chefe. E foi lá na casa dele que Jesus foi. E Jesus disse que salvação entrou naquela casa. Aí eu não consigo entender qual é a Bíblia que o senhor usa. Está com a Bíblia em cima da mesa aí, ó. Está em Lucas 19, o senhor que não lê a Bíblia. E ele ficou olhando para minha cara e falei, é desse jeito aí. É com esse mesmo sentimento de Jesus que eu lido com bandido. Eu lido com bandido não como associado a bandido. Eu lido com bandido como aquele que está ali para ser um agente de mudança para a vida dele. Ele pode até não querer mudar, o problema é dele. Se ele optar por ir para o inferno, o problema é dele. Mas a minha ação no lugar onde eu vivo é uma ação contra o tráfico de droga. Eu sou contra, não me interessa. Eu trabalho com quem está envolvido nisso.
Mas o meu trabalho é resgatar vidas. Graças a Deus, já tirei não muitos, porque, infelizmente, o diabo tem muita gente nas mãos e é difícil arrancar. Mas aqueles que eu pude arrancar, eu arranquei. Aqueles que eu pude ajudar, eu ajudei. Aqueles que eu pude ver transformado, hoje vivendo uma vida de cabeça erguida, trabalhando, carteira assinada, eu fiz por onde isso acontecer. E vou continuar fazendo. Ainda que isso custe a minha vida. Amanhã depois, porque eu sei que o diabo, ele não fica nem um pouco satisfeito com aquilo que eu faço. Então eu sei que Satanás, ele me quer morto. Ele quer tirar-me do caminho para que vidas não sejam salvas. Porque a minha vida gira em função disso. A libertação do dono do morro, de quem está abaixo dele, dos seguranças, dos traficantes. A minha missão envolve isso. Eu sou pastor de bandido. E já que é para falar, eu vou falar aqui mesmo. Eu sou pastor de bandido. Não levo um centavo porque sou íntegro. Eu não preciso, eu não sou comprado. Eu faço o meu trabalho por amor. Infelizmente, o diabo cega o entendimento dos que vivem nessa vida de tráfico de uma tal maneira que eles não conseguem enxergar, eles não sabem nem o que é amor. Eles só sabem o que é maldade. Eles não entendem o que é pagar preço pela vida deles, o que é passar noites em oração, o que é jejuar pela vida deles, para que o diabo não mate eles pior do que bicho. Eles não sabem o que é isso. E é isso que eu faço. E quando eu tenho que encontrar com eles e falar a verdade na cara deles, não tenho medo de tomar um tiro na cara e morrer. Até porque eu sei quem me guarda. Eu não preciso de fuzil, embora seja um bom atirador de fuzil, e diga-se de passagem, na minha época o melhor, embora ser um bom lutador, mesmo não tendo saúde para isso, mas eu sei de uma coisa, eu tenho comigo um Deus que me guarda, que está comigo, por isso eu não preciso temer o homem. Eu não preciso temer fuzil, e não temo. Se eu tivesse preocupação com isso, não entrava na favela de noite, de carro, não atravessava de uma ponta a outra, não ficava tranquilo, não descia do carro, porque nem entraria. Que dirá? Fica tranquilo. Fico tranquilo porque eu sei que Deus está comigo. E que todos precisam ser salvos. É aí que está o grande quê da história. Para esse indivíduo que foi me falar sobre política, bandido não precisa de salvação, não. E ele chegou ao ponto de me perguntar como é que eu conseguia lidar com essa gente. Como se ele fosse melhor do que bandido. Eu, até agora, não vi. Eu estou vendo justamente o contrário. Eu estou vendo que político é pior do que bandido. É um bandido de terno. É um bandido eleito. Eu não estou falando de 100%, não. Mas eu estou falando da grossa maioria. Que quando Lula foi preso, mais de 100 foram presos também. Não foi à toa.
Mais de 100 que o Supremo Tribunal colocou tudo na rua, inclusive o Lula, mesmo com tudo que roubou. Isso é verídico. Mesmo afundando a Petrobras, mesmo fazendo tanta desgraça, como é que esse homem pode estar livre? E vai falar em acabar com o tráfico de drogas? Bolsonaro fala besteira quando fala que bandido tem que morrer mesmo. Policial, quando mata um bandido, ele está certo. Onde ele está certo? Bolsonaro, você não é crente. Deixa eu dizer para você. Você precisa aceitar Jesus. Mas aceita Jesus numa igreja que presta. Não nessas igrejinhas de fundo de quintal. Viu? Essa que te batizou, viu? Desse pastorzinho meia pataca que te batizou, que vive aí puxando teu saco aí, andando atrás de você aí no Palácio Planalto, junto com os bobos alegres, os bobos da corte, sabe? Esse monte de gente bobo que fica andando atrás dele. E tudo estão tão consagrados que eles vão para lá orar e a oração deles não sobe porque não muda nada. Está mudando as coisas só para pior. Então eu, no lugar deles, eu pegava meu banquinho e saía de mansinho. Porque são um bando de bobo, de palhaço, manchando o nome da igreja evangélica. Porque, graças a Deus, eles não representam a igreja evangélica no Brasil. Graças a Deus. Não me representa. Não representa a igreja evangélica no Brasil. Nenhum desses que estão indo atrás do presidente, nenhum deles tem 10 anos de pastorado. 20 anos de pastorado. Nenhum. Ah, mas são pastor. Pastor é quem apacenta. Pastor é quem cuida de ovelha. Pastor é quem gasta tempo com ovelha. É quem vive para lá e para cá de helicóptero, de avião, não. Isso aí não é pastor, não. Pastor da doutrina. Batiza, apresenta a criança, faz casamento, está na igreja, dando expediente na igreja, cuidando de igreja. Não é colocar assessor, não. Isso aí político que faz. Deixa a cadeira lá, com paletó, bota 25 assessor e eles vão lá em Brasília passear 1 ou 2 vezes na semana e no final do mês 300 mil, 400 mil, 500 mil. Eu só sei que só ganha depois de 300 mil, porque não são profissionais, não estão ali trabalhando, não estão ali, muito menos para a glória de Deus. Essa bancada evangélica só tem nome de bancada evangélica, isso aí é uma pilantragem também, é outra palhaçada que tinha que acabar. Por que as pessoas estão traumatizadas então, pastor? Que é o tema do assunto, não é a política. Mas a política está envolvida nos traumas, nas feridas. Pessoas feridas. Se falar em outubro, com as pessoas, primeiro domingo de outubro, com as pessoas, dia de eleição, o Lula abriu uma ferida na nação, mas a Dilma. Mas começou na Dilma, no Temer, no Lula, começou no desgraçado do Lula. Mas o Fernando Henrique Cardoso também, aquele falso, também estava meio. Aquela carinha de anjo. Tudo isso está aí, ó. E que saudade, senhor João Batista Figueiredo, que saudade do governo militar, como o senhor mesmo disse, que a nação ia ter saudade do governo militar. E realmente, o senhor profetizou que se o governo militar estivesse aí, isso não estava acontecendo. Que nunca teve, na história do governo militar, nunca teve essa pilantragem que houve aí.
E era para vala quem roubasse a nação dessa forma. Não ia ser mandado para fora, não, ia para vala mesmo. Trauma psicológico é uma resposta emocional a um fato exterior que deixou feridas na memória de uma pessoa, ou em decorrência disso, a sua identidade, a sua autopercepção ficou fragilizada. O Brasil está fragilizado com tanto aumento de combustível, aumento de luz, aumento de tudo, e um presidente fraco, um bando de ministros tudo fraco. Chego a dizer que a pior coisa que o presidente foi fazer foi colocar pastor no meio desse negócio. O lugar de pastor é a igreja, se é que é pastor. O que ele tinha que fazer é obrigar as igrejas evangélicas a se envolver na oração, no jejum, obrigar. E se não cumprir, fecha a porta, proíbe. Acaba com essa falsa liberdade de culto, que só faz com que as pessoas fiquem abrindo igreja aí, ó, uma perto da outra, nessa falta de vergonha. Esse povo tinha que ter vergonha na cara e não cometer um erro tão ridículo como esse, que é colocar uma igreja próxima da outra, do lado da outra. Não é igreja, é templo. É uma palhaçada terrível. Não ganha ninguém, meia dúzia de gato pingado em cada uma. E só atrapalhando o crescimento do evangelho no Brasil. Por que isso? Porque não tem governo. Por que isso? Porque essa reforma na lei estadual, aonde permite, essa reforma que já deveria começar lá no artigo 5º da Constituição. A liberdade de culto, ela tem que haver. Eu concordo com a liberdade de culto. Mas eu concordo com a liberdade de culto, mas tem que ter critério. Tem que ter norma. No estado do Rio de Janeiro, ainda que nem os estados por aí não façam, mas que se faça o que na Angola tem e o que outros países têm. Igreja que não promove ação social, igreja que não tem um projeto social nela implantado, ainda que precise de ajuda do governo para isso, ela não pode funcionar como igreja. Vai funcionar como ONG, com qualquer raio que o parta, mas como igreja não. Eu concordo com isso. Igreja tem que funcionar com os dois braços, porque Jesus não morreu com um braço só. Jesus alimentava a multidão ao mesmo tempo que alimentava com a palavra. Isso é os dois braços do Evangelho. Pregar, qualquer um prega. Até a mulher hoje está entrando na frente da igreja. Outra norma que tinha que baixar. Igreja que não for reconhecida por uma convenção de pastores, como a metodista tem, a batista tem, como a presbiteriana tem, como a Assembleia de Deus tem, mas uma organização nacional com vínculo mundial. Viu? Se não for assim, não deveria existir. Quem é que consagrou? Foi consagrado pastor por quem? Ninguém? Então não pode existir. Acaba com isso. Aí sim, vamos começar a tratar feridas e vamos começar a curar feridas. E o povo vai começar a acreditar
na Igreja Evangélica Brasileira. Deus abençoe a sua vida. Está na hora de curar feridas. Chega de tanta coisa errada. Deus quer curar feridas. Feridas na nação, feridas no povo, feridas nos pastores. Como os pastores vão conseguir trabalhar se a opressão, até dentro da igreja mesmo, opressão externa, interna, família e por aí vai. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus continua no controle. Deus chamou, capacitou para vencer. Deus está à frente de tudo. Nós temos uma família que é projeto de Deus, filhos que são heranças do Senhor. Nós fomos dotados por Deus com dons e talentos para fazermos a diferença e a obra do Senhor. Deus tem nos abençoado e nos chamado para vencer. Fazer uma grande diferença nessa última hora, porque nós podemos, porque nós somos mais que vencedores. Quero lembrar apenas que sábado, domingo, terça e quarta-feira, ou seja, 2, 3, 5 e 6 de julho, começando no próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos comemorando o 29º aniversário da Assembleia de Deus Central de Colégio, no coração de Colégio, na rua Irapiranga, número 15. Você que vem pelo metrô de Colégio, entra na primeira esquerda, segunda à direita. Você estará no coração de Colégio, na rua Irapiranga. Você estará adorando a Deus conosco pelos 29 anos de nossa igreja, da existência da nossa igreja aqui. Uma igreja que faz a diferença. Não uma igreja que pega pessoas e entrega na mão de bandido para matar. Não, pelo contrário. Uma igreja que faz o contrário, que tira pessoas da mão do diabo para que elas tenham vida. Nós estamos aqui para fazer uma grande diferença. E estamos fazendo há 29 anos uma grande diferença nesse lugar. Não se mede uma igreja pela quantidade de membros que ela tem, mas pelo impacto que ela causa no lugar onde ela está. Guarda isso aí, que é papo reto, certo?